Você está no canal Cortes, Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Priscila, o pessoal está querendo muito saber sobre numerologia. Sim. Também. Me fala uma coisa, o que é numerologia? Olha, a numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento, onde eu analiso a energia dos números, e eu sempre analiso do número 1 até o 9. E esses números, através da sua data de nascimento, através do seu nome completo de batismo, eu vou ver quais números que você tem na sua expressão, na sua motivação, quais são os desafios a ser superado, se você tem números kármicos, que são energias que você não trabalhou em outra reencarnação. E a espiritualidade faz uma programação encarnatória para você nascer naquele dia, naquele mês, naquele ano. É muito interessante, Luiz, porque quando eu engravidei, meu filho era para ele ter nascido no dia 8/10/2019. E depois que eu fui conhecer a numerologia, eu somei o número do caminho de vida dele, deu 3. Mas ele quis nascer antes. Ele nasceu no dia 18/9/2019. E somando também dá o número 3. Então ele veio com essa missão de se comunicar, se expressar, sabe, superar essa dificuldade. Ele veio aprender isso. Então a numerologia traz para nós esse autoconhecimento profundo. Por que eu ajo assim? Por que eu tenho esse desafio? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que as pessoas às vezes são mais retraídas? Por que tem pessoas que trabalham excessivamente? Outras pessoas têm dificuldade, por exemplo, de firmar no emprego, de terminar um curso, sabe? Então, os números de 1 a 9 traz essas características. Então, é impressionante como que faz sentido. E eu ajudo as pessoas a se entender através da minha intuição, através dessa análise, através da espiritualidade, sabe? Me ajudar e falar assim pra mim, poxa, o que você acha de falar tal coisa? E quando a pessoa me procura para fazer esse trabalho, eu aproveito e falo assim, poxa, se ela me deu abertura, eu vou aproveitar e ajudar bastante essa pessoa. E o interessante é que o mapa numerológico você faz apenas uma vez, você pode fazer antes do nascimento do seu filho, você vê quais as energias que estão contidas no nome dele. Por exemplo, você está em dúvida entre colocar o nome João e colocar o nome Pedro. O nome Pedro carrega a energia do número 4. E João, qual a energia? Sabe? Então, você tem essa possibilidade de fazer depois do nascimento, você tem a possibilidade de fazer em qualquer momento na sua vida. E quanto antes você fazer, mais coisas você vai aprender sobre você. E você saber qual o desafio que você precisa superar. E os números também falam sobre sua saúde, momentos para você abrir uma empresa, como vai ser seu ano pessoal, fala sobre seu mês pessoal, seu dia pessoal, fala como que foi de 0 anos até 28 anos, o seu ciclo formativo, o que você precisava desenvolver quando criança, quando adolescente. Então é muito interessante isso. Nossa, que incrível! Eu não conheço numerologia. Que incrível, incrível. Porque a gente sempre fica pensando assim também, porque eu nasci, né, em tal dia. Né, o Augusto e eu, a gente já conversou sobre isso em uma live, né, mas eu não tinha esse conhecimento aí da numerologia. E né, porque eu nasci nesse dia. Então tem muito a ver isso, Priscila, esse planejamento reencarnatório, né? Isso. A pessoa nasce naquele dia e então vai ter toda essa questão aí das energias que você falou. Isso. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Se eu falar alguma bobeira, você me corrige. Sim. Então quer dizer que, de acordo com a nossa missão, né? Vamos colocar assim para as pessoas entenderem. De acordo com a nossa missão, nessa reencarnação, a gente vai nascer em tal dia. Isso. Seria mais ou menos assim?
Sim, sim. E a soma da sua data de nascimento é o seu caminho de vida, a sua missão de vida, o que você precisa desenvolver. O dia do seu nascimento fala sobre o seu ciclo formativo, como que você está lidando, o que você precisa aprender de 0 a 28 anos, porque depois você vai para o ciclo produtivo, que é o seu mês. Então, são 20 números que eu analiso. Então, tem muita informação, sabe? Nossa, que incrível! E tem tanta gente que fala assim, eu queria tanto saber a minha missão nessa reencarnação e eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Numerologia, um mapa numerológico dá pra gente ter uma ideia bem bacana, né, Priscila? Sim, e se você me permite, você nasceu que dia? Eu posso falar um pouquinho só. Dia, mês e ano? O dia que você nasceu, que dia que você nasceu? Nasci dia 14. Olha, dia 14 já mostra que você veio para desenvolver a independência, a sua inteligência, o seu esforço, a sua iniciativa. Você traz também a energia do 4, que traz essa energia de você estruturar a sua base, você buscar fazer o seu pé de meia, você olhar a longo prazo, você buscar essa firmeza, se organizar, ter disciplina, sabe? Ter essa flexibilidade também, não trabalhar em excesso, sabe? Você ter esse equilíbrio. E somando 1 mais 4, você traz a energia do 5. E o 5, ele é extremamente curioso. Ele se entedia muito fácil com as coisas. Ele começa a fazer um curso, para no começo. É que eu te falei, né? Que eu sempre parei tudo no meio. Sim, e é interessante que os 5 são pessoas que têm um magnetismo, têm essa comunicação acessível, têm essa facilidade de conversar sobre qualquer assunto, são muito curiosos. Os 5 precisa trabalhar os apegos em relação a relacionamento, a apego material, ser mais flexível para mudanças, acolher as ideias das outras pessoas, ter uma mente aberta, não aquela mente tem que ser desse jeito, da minha maneira. Então o 5 veio trabalhar isso, e o 5 também precisa tomar muito cuidado para não gerar essa ansiedade, essa vontade de mudar constantemente e ir para o mundo dos vícios, porque traz esse tédio de, poxa, eu não quero fazer a mesma coisa, eu não quero conversar sobre o mesmo assunto. Então ele fica entediado e às vezes ele quer se entreter em coisas que naquele momento vai gerar prazer, mas a longo prazo vai perder a essência dele. Então o 5 traz isso para você, Luiz. E o 5 às vezes traz também essa vontade de pela aventura, excesso de velocidade, tem que tomar cuidado. O 5 traz esse magnetismo de ser, às vezes, muito namorador, sabe? Porque traz esse brilho. Então, quando ele percebe essa qualidade, ele atrai as pessoas. Agora, quando ele tem um direcionamento do que ele quer e a longo prazo, como ele quer construir a vida dele, aí ele trabalha outras energias. Que incrível esse 5, hein? Que bacana, que legal.